uma pessoa. Naira, está sendo gravada a aula, a gente precisa pedir a sua autorização, mas a gente está pedindo agora, eu acredito que você não se contrapõe a isso não é? Da Não, aula sendo não, pode gravada. gravar, claro. Uhum. Então, a Naira, ela tem residência médica no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, em neurologia, um hospital muito bom, que eu conheci de perto. Fez o seu mestrado na Unirio, que também é um serviço de neurologista muito bom, do Hospital Gafre Guinle, e fez a formação em encefalograma no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje ela tem a titulação adequada, é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, uma pessoa, portanto, abalizada a dar essa aula, como todas as outras que já deram nesse grupo. Então, Naira, muito obrigado pela sua aceitação e por sua participação. Fique inteiramente à vontade para desenvolver esse assunto da maneira que você achar mais conveniente. Peço a todos que desliguem os microfones, à exceção da Naira. Naira, a palavra é sua. Obrigada, doutor Fernando, pela apresentação e obrigada mais uma vez pelo convite para falar de um tema que eu particularmente gosto muito e, como vimos conversando aqui nesses últimos minutos, é essencial, né, do conhecimento tanto para neurologista, quanto do conhecimento dos clínicos, intensivistas, emergencistas, que lidam com situações de coma o tempo inteiro. Então, deixa eu só colocar aqui a aula para compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês, tudo direitinho? Tá aparecendo, sim. Joia. Então, vamos hoje falar, né, sobre o eletroencefalograma no coma e na morte encefálica, certo? Esse tema é extremamente importante, que todos os médicos com certeza já lidaram com pacientes em estados comatosos, e vamos entender um pouquinho a importância desse eletroencefalograma nesse contexto, né? Quando a gente tem uma alteração do estado mental, né, a gente tem uma alteração da consciência, que pode, na realidade, ser tanto do conteúdo quanto do despertar. Quando a gente fala em conteúdo, né, a gente fala de lesão ali do córtex cerebral, podendo causar uma confusão mental, uma alteração de memória, uma alteração comportamental ou de linguagem, ou eu posso ter uma alteração da consciência no que diz respeito ao seu nível de consciência, né, ao seu despertar, certo? A sua condição de alerta, que tanto pode ser por uma lesão do tronco encefálico, pegando o sistema ativador reticular ascendente, como uma lesão cortical cerebral bilateral, tá? Pode ainda ser em situações de lesões cerebrais unilaterais, contanto que extensas, a ponto de comprometer o hemisfério, ou profundas, a ponto de comprometer o hemisfério contralateral. Então, em relação ao nível de consciência, o paciente vigio até o estado comatoso propriamente dito, né, que não desperta, que não tem abertura ocular aos estímulos vigorosos, como um estímulo doloroso, esse paciente está no estado comatoso. Mas até lá a gente tem, né, o paciente vai ficando sonolento, obnubilado, torporoso, até o coma. Então, ele ainda pode ter certos despertares a um estímulo vigoroso, não muito sustentado, no caso de um paciente em torpor, até chegar a um coma propriamente dito. Mas quando a gente está falando de eletroencefalograma no paciente comatoso, a gente está falando de todos esses estados em que eu tenho um pouco despertar aos estímulos vigorosos, certo? Então, coma clinicamente, ele pode se representar por muitos cenários, ou seja, diversas etiologias podem levar o paciente a um estado de coma. Então, o eletroencefalograma, muitas vezes, vai dar uma avaliação indireta, né? Raramente ele vai ser bem específico em relação à etiologia do coma. Porém, ele vai conseguir nos dar muitas pistas diagnósticas e, principalmente, identificar o estado de mal epilético não convulsivo como causa do coma. Nesse cenário, ele vai conseguir ser mais específico, né? Em algumas outras situações, ele também vai dar pistas importantes em relação à etiologia do coma, e tão importante quanto
avaliar o prognóstico desse coma. Muitas vezes a gente vai ter algumas informações que vai sugerir um prognóstico melhor ou pior, certo? Principalmente através da reatividade desse eletroencefalograma, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas que diz respeito a uma mudança no padrão eletrográfico quando o paciente é exposto a um estímulo externo, seja ele sonoro, doloroso, tato, entre outros, certo? Bom, quando a gente fala em eletroencefalograma no coma, o padrão mais comum que a gente encontra, de uma forma geral, é uma atividade lenta difusa, né? Então, um eletroencefalograma cheio de ondas lentas na faixa delta, ou seja, que ocorrem a menos de 4 ciclos por segundo, menos de 4 Hz. Então, uma atividade lenta difusa, em geral polimórfica, ou seja, diversas morfologias dessa onda delta, tá? Assíncronas, com amplitude variável, até uma alta amplitude, de uma forma difusa, certo? E que não é uma novidade que lesões cerebrais produzem ondas lentas na faixa delta no eletroencefalograma, né? Há décadas já que se conhece isso, esse estudo é bem informativo, já desde a década de 70, mostrando quando eu faço lesões, né, era um estudo em ratos, em que uma vez que eu faço certas lesões em algumas áreas cerebrais, eu produzo atividade delta difusa, né, e esse estudo mostrou que quando eu tenho lesões no córtex cerebral, por si só, não vão produzir uma atividade lenta. Para isso, eu tenho que ter lesões de substância branca, que imediatamente já produzem essas atividades na faixa delta, ou lesões talâmicas, podendo ainda ocorrer por lesões hipotalâmicas e mesencefálicas, muitas vezes não de imediato, mas dentro de 24, 48 horas, tá? Sugerindo, então, que a fisiopatologia dessas ondas delta, dessa lentificação que ocorre, é por uma deaferentação desses neurônios corticais. Então, eu tenho que ter lesões de substância branca, o tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, certo? E essa lentificação difusa, então, na verdade, ela é um pouco inespecífica, né? Ela é indicativa de uma encefalopatia, apenas. Essa encefalopatia, ela pode ser metabólica, ela pode ser tóxica, ela pode ser infecciosa, pode ser uma doença cerebrovascular multifocal, ou até mesmo uma doença degenerativa mais avançada, tá? Mas ela fala mais a favor de estágios mais profundos do coma. Então, é um paciente que já está num estágio comatoso um pouco mais profundo, certo? Então, esse é o padrão mais característico da lentificação difusa, uma atividade delta polimórfica, ou seja, de diversas morfologias, amplitudes e frequências, de uma forma difusa. Como eu disse, eu posso ter também uma lentificação um pouco mais focal, certo? Que está relacionada a uma lesão estrutural local. E aí, nesse caso, a atividade delta polimórfica, ela vai ser máxima sobre a lesão, ou seja, naquele hemisfério, naquela região onde está a lesão, podendo produzir uma atividade bilateral, né, difusa, generalizada, se ela for mais profunda ou no lobo frontal, tá? Então, para eu ter uma lesão estrutural focal, a ponto de o paciente chegar a ficar em coma, né, como a gente viu lá no começo, alteração da consciência, do nível de consciência, em geral tem uma lesão cerebral bilateral, certo? Ou uma lesão unilateral que tenha ali, ou profunda, ou extensa o suficiente de causar também lesões, de causar uma alteração no hemisfério contralateral, certo? E aí eu veria uma lentificação difusa, porém assimétrica, sendo pior, mais evidente, com uma atividade máxima naquele hemisfério afetado, certo? Bom, uma outra atividade lenta, muito frequentemente observada nos pacientes comatosos, é uma atividade delta, no entanto, não polimórfica, e sim uma atividade delta rítmica, que nada mais é do que ondas na faixa delta, mais uma vez, menor do que 4 Hz, aqui 3 Hz, né, a gente olhando aqui essas linhas perpendiculares, tá, mostrando 1 segundo, então eu tenho uma atividade de 3 Hz. Então, eu tenho uma atividade delta, monomórfica, né, uma morfologia semelhante, acontecendo a uma frequência regular e tendo uma ritmicidade, ou seja, sem intervalo entre elas.
E note que essa atividade, ela vem e desaparece, ela acontece de uma forma intermitente, e com um predomínio nas regiões frontais. Note aqui os eletrodos FP1, F7, F3, F4, F8. Então, tem um predomínio ali anterior. Essa atividade é chamada, então, de uma atividade delta rítmica intermitente frontal, que é o FIRDA, que é um padrão também muito conhecido, também pouco específico, mas que a gente encontra nessas encefalopatias todas tóxicas, metabólicas, hipertensão intracraniana, lesões de linha média, principalmente ali comprimindo o terceiro ventrículo, certo? Doenças cerebrovasculares, doenças degenerativas, mas que a gente geralmente é nos estágios mais precoces do coma, diferente daquela atividade delta polimórfica, tá? Então, aqui mais um exemplo, a gente vê que, fora esses surtos de atividade delta rítmica, eu tenho, na verdade, um padrão mais de ondas teta, né, ondas lentas na faixa teta, de modo difuso, ainda não é aquela atividade delta de alta amplitude, com trechos dessa atividade frontal rítmica, tá? Então, evolutivamente, eu tenho esse padrão de FIRDA, uma atividade lenta teta entremeada, polimórfica, que evolui posteriormente com o aprofundar do coma para uma atividade delta polimórfica, certo? Bom, nem todo coma vai vir só essa com uma atividade lenta, certo? Uma atividade lenta difusa, uma atividade lenta rítmica. Muitas vezes eu vou ter pacientes comatosos que podem ter um padrão, na verdade, de ritmo alfa, em que o predomínio é de um ritmo alfa, que é o chamado coma alfa. Como assim? Em que situações isso pode acontecer? Quando eu vejo esse padrão, eu penso principalmente em três possibilidades, tá? Ele pode ser uma atividade alfa, esteja difusa, e reativa, ou seja, eu ofereço um estímulo externo, eu tenho uma reatividade, eu tenho uma mudança ali no padrão de frequência, tá certo? Tem uma variabilidade desse eletroencefalograma, e muitas vezes isso pode estar diante de um quadro de alguma intoxicação exógena, tá? Pode ser um quadro mais difuso também, com predomínio frontal, no entanto, não reativo. Esse padrão alfa não reativo nos chama mais atenção para uma disfunção cerebral generalizada, principalmente por uma encefalopatia anóxica, e nesse caso já tem um prognóstico um pouco mais reservado, né? Esses eletroencefalogramas não reativos já chamam a atenção para a gente para um quadro mais grave. Então, o padrão de coma alfa não reativo, pensar, né, em ser um quadro pós-encefalopatia anóxica e de prognóstico reservado. Pode ainda ser um ritmo um coma alfa, em que tem um predomínio posterior, sendo um alfa reativo. Bom, um alfa reativo nas regiões posteriores nos lembra aquele ritmo dominante posterior que a gente é encontrado na vigília de pacientes normais, né, acordados, certo? Então, nesses casos, quando eu vejo um padrão de coma com esse padrão, eu tenho que pensar que há uma lesão contínua, que esse paciente pode ser um paciente com uma síndrome de Locked-in, certo? Então, ele é um paciente comatoso, que não vai reagir, que não vai conseguir falar, mas que tem o despertar, movimenta os olhos, e que vai ter o ritmo dominante posterior ali reativo, que vai ter uma atividade alfa posterior reativa, semelhante ao ritmo dominante posterior da vigília, certo? Posso ainda ter o coma beta, que é quando eu tenho uma atividade, né, na faixa beta ali, aqui, né, de 13 a 16 Hz, preferencialmente, podendo ter algumas ondas lentas ali entremeadas, também o predomínio frontal, e geralmente ele é reativo, tá? E o coma beta, ele chama mais a favor de uma intoxicação, principalmente por benzodiazepínicos e barbitúricos, certo? Então, em geral, ele tem um prognóstico melhor, né? Um paciente com intoxicação que pode reverter aquele coma, sem dúvidas, ok? E posso ainda ter o coma confusos, o spindle coma, que é um paciente que está em coma, mas que está produzindo fusos do sono, né? Fusos do sono, como alguns devem saber, é um grafoelemento fisiológico que todos nós, ao dormir, devemos ter, né? Deve aparecer em qualquer
exame em sono de um paciente com eletroencefalograma normal, certo? Então, o paciente está em coma e está produzindo fusos, como que pode ser possível? Pode produzir até outros elementos fisiológicos do sono. Isso pode acontecer por lesões ali pontomesencefálicas, pois os fusos do sono, ele tem a sua origem, né? Ele tem o seu marcador ali de origem, a região talâmica, né? Por fibras tálamo, por conexões tálamo-corticais. Então, aparentemente, esses circuitos, assim como os hemisférios cerebrais, eles têm que estar preservados para que eu possa ter o surgimento de fusos do sono e o registro deles no eletroencefalograma. Tá? Então, já fala mais a favor ali de uma lesão de tronco encefálico. Ok. E, de uma forma geral, tem um melhor prognóstico, né? Se a gente pensar que os hemisférios cerebrais estão preservados, né? Esse circuito talâmico também. E já foi visto em diversas etiologias, né? Que eu faço lesão nessa região, tá? Pegando ali o sistema ativador reticular ascendente, porém mantendo os demais circuitos preservados. Aqui mais um exemplo, né? Um paciente comatoso que tinha alguns fusos do sono durante o seu registro, certo? Bom, aí agora eu vou entrar num outro tópico do paciente em coma que é extremamente importante e é onde a gente consegue atuar um pouco mais ali, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, que é o estado de mal epilético não convulsivo, perdão, aqui, em pacientes comatosos, né? A gente sabe que existe o estado de mal epilético não convulsivo em coma, e que ele só é possível ser diagnosticado se a gente fizer um eletroencefalograma, né? É quase impossível na paciente estar em coma e a gente saber que ele está em estado de mal não convulsivo se não fizer o eletro, a não ser que ele tenha alguns movimentos sutis que sugiram crises epiléticas, mas o diagnóstico ele precisa do eletroencefalograma. Ok? Então, sempre que eu tiver uma alteração do nível de consciência, um paciente comatoso, que eu não tenho uma etiologia tão bem definida, ou até tenho uma etiologia, mas acho que não justifica tanta alteração da consciência, esse eletroencefalograma, ele deve ser solicitado, tá certo? E aí eu vou deixar, antes aí de entrar nesse assunto, um olhar ainda mais especial para os idosos, né, que muitas vezes abrem uma crise sintomática aguda já em estado de mal epilético não convulsivo, que muitas vezes abre epilepsia em estado de mal epilético, só na fase adulta ou na fase idosa mesmo. Então, esses eu ainda vou ter ainda um cuidado maior. Se eu tenho um idosinho que faz um AVC e começa a ter uma alteração de consciência, eu tenho que ainda me atentar ainda mais para esse possível diagnóstico. Mas isso, na realidade, em qualquer idade, né? Só mais uma atenção para esse grupo. Então, quando eu falo estado de mal epilético não convulsivo, né, eu tenho um padrão eletrográfico característico, mas tem vários outros padrões eletrográficos que eu posso encontrar que me deixam um pouco na dúvida se de fato é ou não um estado de mal não convulsivo, né? O eletroencefalograma do paciente crítico, ele é um desafio, ele tem diversos achados que deixam a gente um pouquinho na dúvida se é um achado ictal, ou seja, é crise, ou se é interictal, e muito se usa esse termo que é um contínuo, ictal, interictal, que é um paciente que pode estar em crise ou não, ou pode estar saindo de uma crise, ou para entrar em outra crise, e que muitas vezes teria um eletroencefalograma mais prolongado, até mesmo contínuo, para eu tirar essa dúvida, certo? Então, quando eu estou falando de um paciente que está tendo crises eletrográficas, inequívocas, ou seja, eu tenho certeza que aquilo ali é crise, eu estou falando de descargas epileptiformes de mais de 2,5 Hz, ou seja, que ocorrem mais de 2,5 durante 1 segundo. 3 descargas por segundo, 4 descargas por segundo, certo? Ou pode até ser menor, igual que 2,5 Hz, ou uma atividade delta rítmica, né, aquele delta rítmico até de meio Hz, maior que meio Hz, a partir de meio Hz. Porém, eu tenho que ver uma resposta clínica eletrográfica, por exemplo, se eu faço um fármaco anticrise, certo? Ou observar algum fenômeno ictal sutil que me sugira uma crise clínica, ou se essa atividade, mesmo que menor que 2,5 Hz, vai ter uma evolução temporoespacial típica, que nada mais é do que uma evolução na frequência, na morfologia,
na topografia por pelo menos 2 ciclos, tá? Quando eu tenho isso, eu posso afirmar que eu estou diante de uma crise eletrográfica e, a depender da duração dela, né, da frequência dela no meu eletroencefalograma, afirmar que é um estado de mal epilético não convulsivo, certo? No entanto, existem vários outros padrões, né? Aqui são padrões equitais, né? Status convulsivo generalizado, status não convulsivo, a epilepsia parcial contínua, ok, é equital. Existem vários outros que entram aqui nesse contínuo, equital, interequital, que nos geram muitas vezes dúvidas, né? Alguns têm uma característica um pouco mais equital, outras aparentemente são mais interequitais mesmo, ou seja, né, tá ali entre crises, ok? E eu vou falar um pouquinho, então, um pouquinho mais sobre esses, certo? Principalmente as descargas periódicas, sejam elas lateralizadas, que é o LPD, e o GPD, que são as periódicas generalizadas, tá? Falar um pouquinho sobre elas para a gente entender do que se trata. As descargas lateralizadas periódicas nada mais é do que descargas que ocorrem a intervalos semelhantes, ou seja, periódicos, ela está ali se repetindo sempre num intervalo mais ou menos fixo, numa morfologia muito semelhante sempre, sabe? Sempre naquele intervalo, naquela mesma morfologia, e ou assimétrica ou apenas um hemisfério em um lobo, ou seja, lateralizada, tá? E nem sempre é um estado de mal não convulsivo, né? Eu posso encontrar num paciente num AVC agudo, um paciente com tumores cerebrais, um paciente com encefalite viral, herpética principalmente, né? Então, sempre tem uma alteração do estado mental, eu tenho a presença desses LPDs, eu tenho que investigar encefalite viral, sem sombra de dúvidas, e possivelmente é um estado de mal epilético não convulsivo, certo? Muitas vezes vai ser sim um estado de mal epilético, no caso. Então, esse contínuo equital e interequital nada mais é do que sinônimo de status eletrográfico possível, tá bom? Então, se eu vejo um padrão desse, ela é possivelmente um estado de mal epilético, tá? Então, cabe aí uma discussão com a equipe e optar ou não pelo tratamento como estado de mal, na maioria das vezes vai ter sim uma indicação de tratar como estado de mal. Então, esse contínuo é quando eu tenho essas descargas periódicas, se tiver tiver aqui entre 1 Hz e 2,5 Hz, eu já posso dizer que é muito possível que seja um estado de mal não convulsivo, tá certo? No entanto, às vezes elas ocorrem a menos de 1 Hz, e aí para eu poder pensar que é um estado de mal epilético, geralmente eles vêm com modificadores, que é esse plus, tá? Ou seja, um ritmo rápido, ou seja, fast aqui, que é o F+, ou uma atividade rítmica, que é o R+, vou mostrar para vocês um pouquinho um exemplo, ou uma flutuação, né? Ele é menos de 1 Hz, mas ele fica ali variando a frequência, meio Hz, 0,8, 1, e fica ali, né, subindo e descendo, vamos dizer assim, flutuando, ok? E claro, né, se eles ocorrerem independente da frequência, com algumas manifestações clínicas, é óbvio que eu vou pensar que eu estou diante de um possível estado de mal não convulsivo, certo? Bom, aqui, por exemplo, é um caso de uma descarga periódica lateralizada. Uma paciente, né, de 82 anos, que tinha uma alteração do estado mental e que o eletroencefalograma mostrou essas descargas lentas, certo? Repetindo-se a cada 2 segundos, mais ou menos 1,5, 2 segundos, tá? Nas regiões temporais do hemisfério direito, pegando aqui um pouquinho do frontal à direita também, certo? Configurando uma descarga lateralizada à direita e periódica, né? Repetindo-se aqui a mais ou menos 2 Hz, a cada 2 segundos, certo? O que dá aí uma frequência de mais ou menos meio Hz. Ou seja, uma frequência de meio Hz para uma descarga lateralizada periódica não me chama tanto atenção no estado de mal não convulsivo. Ela, nesse caso, pode aparecer pela própria encefalite herpética. Claro que, se existe dúvida da possibilidade também de crises ou tiver alterações clínicas sutis, o diagnóstico de estado de mal epilético não convulsivo também pode ser feito, mas numa frequência menor do que meio Hz, menor do que 1 Hz, nesse caso a meio Hz, sem uma atividade rítmica aqui entre elas, sem um ritmo rápido sobre elas, me faz pensar um pouco menos na possibilidade do estado de mal epilético não convulsivo,
tá? Ou, nesse caso, um paciente com tumor cerebral, um glioblastoma multiforme, com essa atividade aqui, lenta, essas descargas lentas na região temporal esquerda, ocorrendo a cada 3 segundos, ou seja, numa frequência de 0,3, 0,4 Hz. Uma frequência bem lenta esse LPD, também sem atividade rítmica, também sem flutuação, ou atividade rápida entremeada. Esse paciente, por exemplo, tinha tido uma piora clínica, né, uma piora do nível de consciência, suspeitou da possibilidade de um estado de mal epilético não convulsivo, apesar de serem descargas que me fazem pensar pouco em estado de mal epilético não convulsivo pela característica dessa descarga periódica. No entanto, dentro de um contexto de uma piora clínica súbita, mais ou menos súbita, vamos dizer assim, tinha que se pensar, e foi feito ainda teste terapêutico, foi feito benzodiazepina, depois foi tentado implantabilizar, e não houve uma resposta nem eletrográfica e nem clínica. Certo? Essa paciente foi sedada e nada, não houve nenhuma mudança nesse padrão, o que, na verdade, nos fez pensar, né, e acreditar que pelas características eletrográficas e pela pouca resposta clínica a medicação instituída, na realidade, era uma piora do nível de consciência, por uma piora mesmo, pela evolução da doença desse tumor cerebral agressivo, tá? E que esses LPDs, nada mais era pela lesão estrutural feita naquele local, certo? Diferente dessa paciente que recentemente esteve com a gente, e que, lá no Arthur Ramos, e que tinha essas descargas periódicas, bem mais rápidas, né, você vê, acontecendo 2 por segundo, mais no hemisfério direito, principalmente aqui na região parietal e temporal posterior direita, certo? E que ocorria, assim, ondas agudas, numa frequência de mais ou menos 2 Hz, o que já é bem sugestivo, a gente pode afirmar que é um contínuo equital e teriquital, que é sinônimo, né, de um possível estado de mal não convulsivo, e que nesse caso era uma idosinha de 97 anos, que a única história que ela tinha era essa, Covid há 15 dias e evoluiu 15 dias depois com rebaixamento do nível de consciência, sem explicação, certo? E esse era o eletroencefalograma dela, ela foi tratada como estado de mal epilético não convulsivo, foi investigada e posteriormente tratada também como uma possível encefalite pós-infecciosa, ela teve uma melhora significativa, esse foi o eletroencefalograma dela de segmento pós-alta, né? Uma simetria ainda direita e esquerda, certo? No entanto, sem mais descargas epileptiformes, sem uma lentificação importante, um pouquinho de onda teta apenas, uma melhora importante com o tratamento, né? Então, foi aí um achado essencial, né? O eletroencefalograma, nesse caso, foi essencial para o diagnóstico de um estado de mal epilético não convulsivo como a causa do coma dessa paciente e uma melhora clínica posterior, certo? Então, tá, essas descargas também periódicas podem ser generalizadas, certo? Ou seja, quando estão em ambos os hemisférios cerebrais, numa amplitude semelhante, e que, na maioria das vezes, ela ocorre um pouquinho mais lento, ou seja, menos de 1 Hz, à medida que o coma vai se aprofundando, ela vai diminuindo a amplitude, vai aumentando o intervalo entre uma descarga e outra, tá? E, mais uma vez, ela tanto pode significar um estado de mal não convulsivo, como pode significar várias outras coisas, tá? Pode ser um pós-anóxia, pode ser por uma encefalopatia metabólica, principalmente hepática e urêmica, pode ser por uma doença de Creutzfeldt-Jakob, né, uma doença priônica, ou uma pancefalite esclerosante subaguda pelo sarampo, né, que hoje, enfim, 2 doenças raras, né, mas que são doenças que podem dar também descargas periódicas generalizadas, certo? Algumas intoxicações também podem levar a esse padrão, certo? Intoxicação por lítio, baclofeno, cefepime, que tende a desaparecer após a suspensão do medicamento. E até mesmo algumas causas infecciosas. Mas, claro, né, vai sempre gerar dúvidas se esse padrão é só pela intoxicação mesmo, só pelo excesso desse medicamento, ou se não é um estado de mal epilético não convulsivo, porque o próprio cefepime, o próprio lítio,
por si só também pode fazer o paciente entrar num estado de mal epilético não convulsivo, tá? Então, não é incomum um paciente, às vezes, com um clearance renal já um pouquinho, né, reduzido, começa a fazer cefepime, intoxica e faz um estado de mal epilético não convulsivo, mas que também pode fazer esse padrão de descargas periódicas generalizadas e não ser um status não convulsivo, né? Então, mais uma vez, né, conversar, discutir as possibilidades e muitas vezes tratar empiricamente como status e ver se vai ter uma resposta clínica eletrográfica, certo? Então, o prognóstico nesse caso vai depender, né? Se nos casos de intoxicação, claro que melhor, e reservado nos casos pós-anóxico, se eu vejo um padrão de GPD, ok? Então, tá aqui um paciente pós-PCR, sem sedação, e com essas descargas periódicas generalizadas, ok? Ou um paciente com encefalopatia hepática, que também tem essas descargas, já são bem mais sutis. Essas, em compensação, têm inclusive uma morfologia que a gente chama de trifásica, né? São ondas trifásicas, que podem ou não estar associado, mais uma vez, a um estado de mal epilético não convulsivo, tá? Vai depender daqueles padrões, né, que eu já mostrei nos LPDs, né, que é quando eu tenho descargas ali entre 1 e 2,5 Hz, ou com modificadores, tá? Ou, enfim, mais uma vez, discutindo com o colega, entendendo melhor o caso, e ver se esse padrão também poderia ser compatível com o estado de mal epilético não convulsivo. Uma intoxicação por lítio, né? Dificilmente a gente vai ver um eletroencefalograma desse e não vai tratar como estado de mal, né? Porque o que eu estou vendo aqui são GPDs a mais ou menos 1,5 Hz, né? Então, descargas periódicas a mais ou menos 1,5 Hz, generalizadas, contínuas. Então, isso pode-se dizer que é sinônimo de estado de mal epilético não convulsivo, certo? Que pode ser só pela intoxicação do lítio também, tá? Mas dificilmente eu vou ver um padrão desse e não vou tratar ativamente e observar a resposta clínica, certo? Então, nesse caso, teria indicação também de uma prova terapêutica, mesmo sabendo que pode ser um padrão possível por intoxicação por lítio, né? Até recentemente eu teve um caso, enfim, ficou uma dúvida dessa até num paciente do HCOF do Dr. Fernando, que depois a gente relembra aí um pouquinho. Bom, e muitas vezes vai ter indicadores que vão me afirmar com mais tranquilidade que é um estado de mal epilético não convulsivo, como nessa senhorinha, tá? Que não Uma tinha... coisa, Mayra, de fato, eu estava lembrando desse paciente e a evolução dele mostrou que provavelmente era uma intoxicação por lítio realmente, inclusive com os níveis de litemia. Então, sim, é um caso Na relativamente recente, dúvida, tem né, pouco doutor meses. Fernando, se gera, assim, uma possibilidade de estado de mal, que é algo que é algo possivelmente irreversível, né, que tem tratamento, a gente vai tratar, né, num padrão daquele é muito difícil deixar passar e esperar, até porque levam semanas até aquele lítio ser totalmente, né, depurado. Então, enfim, acaba sendo tratado também para a possibilidade de estado de mal, né. Bom, então, dando continuidade, às vezes também eu vou ter, por exemplo, um paciente como esse que era uma idosinha de 88 anos, teve alguns AVCs embólicos pequenos, mas que teve um rebaixamento de nível de consciência que por aqueles AVCs, né, aqueles AVCs isquêmicos, não acharam que tinha sentido, né, fez um eletroencefalograma e tinha esse padrão. Aí pegou alguma infecção, não me lembro agora se urinária ou foi respiratória, e aí ficou na dúvida se era só rebaixamento pela infecção, afinal de contas era uma idosa, né? Mas ela tinha essas descargas periódicas generalizadas. Note que nelas tem também umas espículas aqui encravadas, né? Um ritmo rápido, entremeado, que já me chama a atenção de ser um GPD plus, um GPD mais F, ou seja, um GPD que tem um ritmo rápido, fast, associado, o que já está muito mais associado à possibilidade de um estado de mal epilético não convulsivo. E essa paciente, no caso, foi tratada como tal. Nem sempre é tão fácil, né? Eu acho que esse daqui foi o terceiro exame dela. Nos outros vieram GPDs lentos, com menos de 1 Hz,
sem atividade rápida, que deixou bastante em dúvida, né? Se era ou não era, acabou sendo tratada como, mas um pouquinho menos agressivo, e ao ver a evolução eletroencefalográfica ficou muito claro, né? Então, às vezes, vale mais a pena a gente tentar o tratamento, né? Tentar o tratamento mesmo quando ainda não está naquele padrão da academia de neurofisiologia, né? Que define ali entre 1,5 e 2,5 Hz, mas mesmo assim, se a gente acha que existe essa possibilidade que tem uma descarga periódica, seja lateralizada ou generalizada, a gente tem que fazer o teste terapêutico também. Bom, então saindo um pouquinho dessas possibilidades, né, de estado de mal não convulsivo como causa do coma, eu vou entrar um pouquinho nesse outro assunto, né, que é quando a gente vai aprofundando esse coma no paciente, que é a atenuação ou a supressão dos ritmos, certo? Que é quando eu tenho uma redução da amplitude dos ritmos cerebrais, menor do que 20 microvolts, atenuação, e menor do que 10 microvolts, uma supressão dos ritmos, tá? E fala a favor de uma injúria cortical, né? A gente viu lá no começo, né, que a injúria cortical está menos associada à produção de ondas lentas, então aqui eu já tenho uma injúria cortical difusa, importante, e quando ele é não reativo, tá, então um padrão lento, de baixa voltagem e não reativo, eu já tenho um prognóstico bem pobre, tá certo? Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior nesses casos para testar a reatividade. Então, eu posso ter uma atenuação difusa da atividade de base, principalmente associada a uma encefalopatia pós-anóxia, pode ser pós um estado de mal epilético, pode ser numa hipotermia menor que 30 graus, tá? Não é qualquer hipotermia, ou até por uso de drogas anestésicas, tá? Ou, como eu disse, ali na evolução da doença, na evolução daquele paciente em coma. Bom, então eu tenho aqui uma atividade suprimida, né, que eu não vejo atividade elétrica cerebral quando eu estou medindo a 10 microvolts por milímetro, né, nesse caso está 10 microvolts por milímetro, ou seja, eu só vejo em 1 milímetro atividades a partir de 10 microvolts, abaixo disso não aparece. Então, aqui eu tenho uma supressão da atividade de base, e aqui, não sei se vocês conseguem ver, foi feito um estímulo doloroso nesse paciente, e também não teve nenhuma mudança nesse padrão. Então, né, excluído a hipotermia, as drogas anestésicas, eu já penso aqui num quadro bastante grave de prognóstico reservado. E vou falar só mais um pouquinho para vocês sobre essa reatividade, né? Porque é uma coisa que a gente pode oferecer no eletroencefalograma, é um dado a mais, e que já nos traz tantas informações em relação ao prognóstico desse paciente, né? E que é algo simples, né? Que um técnico bem treinado, ou um neurofisiologista junto do exame, né? Sempre que possível, puder acompanhar o exame, se não, que tenha um técnico bem treinado para sempre fazer estímulos externos, né? Marcar direitinho ali no exame para a gente poder avaliar. Sejam eles táteis, sonoros, sonoro geralmente é bater palma, chamar pelo nome, conversa, às vezes pode ser uma música, mas o que a gente vê mais na literatura e na prática mesmo é bater palma, chamar pelo nome, tentar conversar um pouco, tá? Estímulos dolorosos também são sempre indicados, né, uma compressão guial, ano externo, se for um guial, sempre fazer bilateral, mais ou menos 30 segundos num lado, 30 no outro, pode ser visual, com abertura ocular, existe até tem relatos, né, tem trabalhos mostrando com um potencial evocado ali, somatosensitivo do nervo mediano. Na prática, claro que esses aqui são mais fáceis, né, qualquer um pode fazer, contanto que bem treinado, entendendo, né, sempre fazendo mais ou menos ali daquele mesmo jeito, mas que na verdade são estímulos ali de 30 segundos, que bom, às vezes não foi tão bem feito, talvez, né, então sempre que eu vejo um eletroencefalograma sem reatividade, eu sempre peço para repetir, para eu estar presente, ou para ela testar por mais tempo, trazer de repente algum familiar, algum parente para falar também, para ver se não vai ter realmente nenhuma reatividade, antes de afirmar, né, porque já nos garante aí um prognóstico bem mais reservado, bom?
Existem vários estudos mostrando isso, nessa relação. O que a gente encontra na realidade é que quando existe reatividade, não quer dizer que o paciente vai acordar do coma e vai ficar tudo bem, né? Mas a ausência dessa reatividade é que nos traz um prognóstico ruim. Tá? A presença, ela é variável, né? Os diversos estudos variam na chance de acordar desde 30% a 80%. Então, é muito variável, certo? Mas a reatividade, sim, ela é muito informativa. Tá? Esse estudo, né, de 2019, eu achei ainda mais interessante, assim, achei bem interessante, ele trazendo a sensibilidade da reatividade eletroencefalográfica nas primeiras 12 horas do paciente que está num coma pós-anóxia, após um PCR. Ele conseguiu ser mais sensível em predizer prognóstico do que a ausência de um reflexo de tronco. Então, nas primeiras 12 horas, às vezes, eu já tinha ausência dessa reatividade e não tinha ainda ausência de reflexos de tronco cerebral, por exemplo, ou o reflexo, ou alteração do potencial evocado, né, da resposta N20, certo? Que a gente também vê, né, como um mau prognóstico, e que também só vai aparecer um pouquinho depois, um pouco mais depois do que a reatividade eletroencefalográfica, né, mostrando mais uma vez a importância desse exame nesses pacientes. Eu ainda posso ter um padrão no coma de surto-supressão, que tem umas etiologias semelhantes, né, da supressão da atividade de base, podendo também ser encontrado nesses estágios mais profundos do coma, que é quando eu tenho trechos de supressão e trechos de atividade de base, supressão e surtos, que podem durar, aqui não durou nem um segundo, mas podem durar muitos segundos, e quanto menor a duração desses surtos e maior a duração da supressão, pior, mais grave é esse paciente. Claro que isso é um padrão muito comum no uso de drogas anestésicas, né? Então, eu tenho que ter certeza que ele não está fazendo uso, ver a meia-vida, quando foi suspensa essa droga, ver a meia-vida da droga, ver a função renal, antes de afirmar que o surto-supressão não é, na verdade, secundário àquela droga anestésica, certo? Se excluir dessas condições, então, a gente está diante de um quadro realmente grave, reservado, de um estado comatoso. Principalmente no contexto pós-anóxia, que vai ser encontrado, então, em coma profundo, né, cada vez com surtos menores, podendo ter alterações clínicas concomitantes, né, as mioclonias são muito bem descritas nesses casos de encefalopatia pós-anóxica, e vai ter uma mortalidade muito alta se persistir esse padrão por mais de 3 dias. Então, idealmente, se a gente pudesse, né, nas primeiras 12 horas, fazer o eletroencefalograma após um PCR grave, paciente comatoso, e repetir dentro de até 3 dias para avaliar esse prognóstico do paciente. Bom, aqui é um exemplo, né, de um surto-supressão de um paciente pós-PCR, um surto bem curtinho, e os trechinhos de supressão tá assim balançando, né, porque tá com muita sudorese, e ele tá um pouquinho comprimido, né, o exame, vocês veem aqui, né, 1 centímetro por segundo, na realidade, e aí fica um pouquinho assim, e que eles têm essa característica de acontecerem surtos quase que de modo periódico, né, isso aí é bem característico também, então eles se repetem a uma frequência mais ou menos, a um intervalo mais ou menos fixo, com a duração mais ou menos fixa, e bem semelhantes, tá? E nesse caso, ó, com bastante descarga entremeada, que também confere um pior prognóstico. E por fim, né, aí no padrão evolutivo do coma, né, o paciente que já está com uma atividade atenuada, depois suprimida, pode chegar à chamada inatividade elétrica cerebral, também conhecido como silêncio elétrico, que é quando eu tenho ausência de atividade eletroencefalográfica registrável no escalpo, ou enfim, eu não consiga discernir de outras condições. Por exemplo, né, eu tenho amplitudes menores de que 2 microvolts não são discerníveis de ruído. O que é que isso quer dizer? Quando eu digo que não tem atividade eletroencefalográfica, eu digo que não tem atividade de mais de 2 microvolts, tá? E se tiver uma atividade de 1 microvolt, 1,5 microvolt? Infelizmente, é impossível de distinguir essa atividade de 1,5, meio microvolt de um ruído, que é o ruído do próprio aparelho, certo? Então, inatividade elétrica cerebral é não
captar atividade eletroencefalográfica de mais de 2 microvolts, certo? Então, e obviamente, ela não pode ser reativa, né? Eu vou fazer os estímulos externos e não pode ter reatividade, né? A ausência dessa variabilidade. E como, enfim, é um exame e um achado, né, de um paciente com morte encefálica. Então, claro que tem que ser excluído, né, intoxicação por medicações depressoras, hipotermia, entre tantos outros critérios clínicos que a gente sabe que tem que ser seguidos no protocolo de morte encefálica. O eletroencefalograma, então, é um desses exames complementares no paciente com suspeita clínica de morte encefálica, que tenha feito o exame clínico compatível. Quando a gente fala de crianças abaixo de 2 anos, ele é fundamental, ele é o principal exame, né? Na verdade, ele pode ser, inclusive, o único exame realizado, principalmente abaixo de 1 ano. E entre 1 e 2 anos, ele tem que ser feito pelo menos um exame, seu eletroencefalograma, e pode ser feito um segundo exame de outra natureza, tá? Acima de 2 anos, não. Pode ser um eletroencefalograma, pode ser uma arteriografia, pode ser um angio-TC, pode ser um Doppler transcraniano, né? Pode ser um SPECT cerebral, mostrando ali o metabolismo cerebral, um PET, tá? Mas, abaixo de 2 anos, o eletroencefalograma é obrigatório. Ok. E na prática, né, a gente acaba usando muito o Doppler transcraniano também, e o eletroencefalograma também. Não é um exame fácil de se realizar, né, na suspeita de morte encefálica. É um exame que, na realidade, ele tem que estar muito perfeito, né, ele tem que estar, assim, sem artefatos que possam confundir com atividade elétrica, né, a gente tem que dar uma certeza, né, que não tem atividade elétrica. E é sempre muito mais fácil a gente afirmar a presença, tem presença de atividade elétrica, do que afirmar a ausência. Então, afirmar de certeza absoluta que não tem ritmo cerebral não é fácil, né? Então, é um exame que tem que ser feito com muito cuidado, com um técnico experiente, de preferência com o neurofisiologista do lado, o eletroencefalografista ao lado, tá? Ao lado ali, observando, checando os artefatos, corrigindo em conjunto, tá bom? Para que ele realmente seja o mais confiável possível, tá? Então, existem vários requisitos para eu poder fazer um eletroencefalograma em morte cefálica, não é um eletroencefalograma como qualquer outro, né? Muito mais, é um exame muito mais delicado. Então, bom, eu vou colocar os eletrodos no couro cabeludo, igual a qualquer eletroencefalograma, nesse caso, preenchendo todo o escalpo, né, 21 eletrodos, de acordo com o sistema 1020. Tem que checar bem essas impedâncias, que tem que estar entre 10.000 e 100, lembrando que é para impedir, né, reduzir a entrada de artefatos, lembrando que não pode estar sei lá, 9.000 e o outro está 200, né? Se eu tenho uma discrepância muito grande de impedância de um eletrodo para o outro, também vai gerar artefatos, também vai gerar uma dúvida. Então, ela tem que estar também numa impedância menor possível, de preferência próxima a 100 ohms, e que esteja semelhante entre elas, mais ou menos ali num padrão semelhante. Testar a integridade de todo o sistema, né? Ter certeza, será que aquele canal que está liso ali, não tem nada registrado, não é porque o canal não está funcionando, o eletrodo não está funcionando? Então, eu tenho que testar cada eletrodo, que pode ser tocando com uma ponta de um lápis, né? Com alguma coisinha assim, delicadamente, toca no eletrodo já no escalpo do paciente, e ver se ali vai gerar uma movimentação, um artefato, alguma atividade eletrográfica, tá? E ali eu vou estar testando a integridade desse eletrodo, que de fato está chegando informação ao aparelho. E uma distância entre esses eletrodos tem que ser no mínimo de 10 centímetros. Por isso que a gente usa a dupla distância, que seria o quê? Apesar de estar todos os eletrodos aqui, a gente, quando vai comparar um eletrodo com o outro, a gente faz a dupla distância. Então, na verdade, em vez de comparar FP1 com F3, F3 com C3, C3 com P1, P3, desculpa, não, comparar não, ver a diferença de potenciais de um para o outro, eu vou ver a diferença de potenciais de FP1 para C3, de C3 para O1, tá? De F3 para P3, então eu pulo um eletrodo,
Porque eu ampliando essa distância, eu aumentando essa distância, eu também aumento a amplitude dos ritmos e diminuo a chance de uma ponte salina, certo? Então, essa distância tem que ser mínima de 10 centímetros, então, usualmente, a gente faz a dupla distância, ou, né, pode ser feito o referencial, de preferência com o CZ e não com as orelhas, pela quantidade de artefatos que podem entrar nas orelhas, nos eletrodos aqui auriculares. Tá? Então, sempre uma sensibilidade, rotineiramente a gente usa 7 microvolts por milímetro, mas a gente tende a diminuir para 2 microvolts por milímetro, e pelo menos 30 minutos de registro, né? Se possível, 1 hora, tá? Para ter certeza desse diagnóstico. Usar os filtros entre 1070 Hz, de preferência colocar eletrodos na mão também, sabe? 2 eletrodos separados a uma distância de 6 a 7 centímetros, para, uma distância de 6 a 7 centímetros, que é para, enfim, observar se está entrando ali potencial muscular, que possa estar confundindo ali o meu registro eletroencefalográfico, algum artefato externo, 60 Hz, artefato de uma ventilação mecânica, por exemplo, de algum outro aparelho da UTI, que possa estar gerando uma confusão. Então, esse eletrodo no dorso vai ter essa diferença, né? Se é atividade elétrica cerebral, não vai aparecer no dorso da mão. Se for uma coisa externa, um ruído, né, do próprio aparelho, sim, tudo bem. Aí eu vou poder observar também nesses eletrodos na mão e sempre deixar um eletrodo de eletrocardiograma, porque não é raro, né, é até comum ter artefatos de eletrocardiograma entrando no registro eletroencefalográfico. Então, para a gente, né, é uma descarga periódica. Não, na verdade, é um eletrocardiograma que está entrando ali no teu registro eletroencefalográfico. E, obviamente, não ter reatividade. Se existem dúvidas ou dificuldades técnicas, o que é orientado é que em até 6 horas a gente repita esse exame para tirar essa dúvida. Ou se eu fiz o eletroencefalograma, o paciente clinicamente já está em morte encefálica, tem clinicamente critérios para morte encefálica, mas o exame não fechou, às vezes pode ter uma atividade elétrica residual que vai sumir em 24, 48 horas, enfim, ou nas próximas horas. Então, o que é recomendado é que repita-se esse exame dentro de 12 horas. Se eu ainda tiver uma atividade residual, uma atividade cerebral residual. Então, eu repito ali dentro de 12 horas, em algumas situações em 24 horas, e reavalio, tá? De preferência 12 horas, né? Enfim, um paciente que precisa desse diagnóstico o quanto antes, certo? Mas, às vezes, ele vai demorar ali, às vezes, até mais de 24 horas para sumir completamente aquela atividade residual. E a gente poder afirmar que, de fato, é uma morte encefálica. Ok? E aqui, por exemplo, é um caso, né? Um paciente até jovem, né? Enfim, uma hemorragia subaracnoide e que tinha se traçado, né? Uma supressão difusa da atividade de base, aqui já com a dupla distância, tá certo? E que não via uma atividade elétrica cerebral, nesse caso, a 7 microvolts por milímetro. Quando a gente passava ali para 2 microvolts por milímetro, ainda tem um pouquinho, mas que não chega a 2 microvolts, que é indistinguível na realidade de um ruído do aparelho, e que você checando no dorso da mão a atividade elétrica também tem uma atividade semelhante, certo? Então, nesse caso, não tem uma atividade elétrica registrada de mais de 2 microvolts. Bom, e as considerações finais que eu trago para vocês é que, enfim, né, que a gente vem discutindo, né, desde o começo, é que esse eletroencefalograma, ele é fundamental na avaliação do paciente comatoso, deveria existir em todos os hospitais que tem unidade de terapia intensiva, que tem emergência, tá? E que ele, enfim, como a gente viu, pode nos dar muitas pistas ali do diagnóstico e do prognóstico desse paciente. Então, sempre pensar no estado de mal epilético não convulsivo como causa do coma. Então, o paciente fez um procedimento, tem uma lesão cerebral aguda, tem uma alteração do nível de consciência, pensar, ou é previamente epilético, teve uma piora súbita, pensar que pode ser um status não convulsivo, ou apenas um coma sem uma explicação plausível, né? Então, um estado de alteração do nível de consciência sem uma explicação plausível, eu já tenho que suspeitar do estado de mal não convulsivo e pedir um eletroencefalograma. Na verdade, mesmo que eu não tenha essa suspeita, o paciente está em coma,
sempre que possível pede, né? Até para a gente ter uma noção tanto do diagnóstico quanto de prognóstico, certo? Aquilo que a gente conversou um pouquinho no começo, necessário essa troca de informações entre o neurofisiologista e o neurologista, ou o médico assistente que tiver com esse paciente, né, para a gente tentar entender realmente essa etiologia do coma, se pode ser um status não convulsivo, né, porque a gente viu algumas situações que podem ou podem não ser um estado de mal epilético não convulsivo, então não adianta a gente fazer um laudo super elaborado, ter um monte de conhecimento, fazer um laudo super robusto, e no fim das contas, quem está lendo não entender muito bem o que a gente quis dizer, né, ficar na dúvida, está de mal não é, né, que ele não tem a obrigação de entender o laudo, então, muitas vezes, né, não dá nem para entender, né, quem não é da área, então, ter esse conhecimento, ter essa discussão para chegar, então, no melhor para o paciente e sempre realizar os estímulos externos, fácil, simples, né, que pode ser feito em qualquer paciente comatoso e que pode nos trazer algumas informações. Ficou em dúvida, parece não ter reatividade, de repente repete esse eletro, tenta outros estímulos externos, às vezes com a família, uma música, enfim, outras tentativas, outras possibilidades de estímulos, tá? Para a gente afirmar que não tem essa reatividade e pensar aí, talvez, num prognóstico reservado a depender da situação, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês, algumas das referências que eu trouxe, e muito obrigada. Parabéns, Naira, sua aula foi realmente muito boa. Eu já sabia que ia ser uma aula boa, mas eu confesso que me surpreendeu positivamente. Foi uma aula muito objetiva, muito clara. Queria fazer alguns pequenos comentários, que são apenas comentários acessórios. Primeiro, você falou muito bem na possibilidade de a gente ajudar no diagnóstico de algumas encefalites com o eletroencefalograma. E principalmente a encefalite herpética. Nos primeiros 14 dias, você tende a ter essa atividade periódica focal de periodicidade curta. Então, muitas vezes a gente começa o tratamento empiricamente, e que deve ser feito, se houver dúvida realmente, mas o eletroencefalograma, que é um exame tão simples, podia dar uma informação muito boa, porque a presença dessa atividade periódica é muito frequente nessas primeiras 2 semanas. A gente tem outras encefalites, como por exemplo a encefalite por anticorpo antirreceptor NMDAR, e a gente tem a atividade dos fusos delta extremos, ou delta bruxo extremos, mas são apenas pequenas observações que são apenas um discreto complemento. Mas uma coisa que eu queria assim, pontuar de forma significativa, você falou muito bem em relação à morte encefálica, em todos os aspectos técnicos, mas atualmente os guidelines priorizam na confirmação da morte encefálica os exames de fluxo sanguíneo, porque os exames de fluxo sanguíneo são muito mais fáceis de ver. Então você vê, subiu o sangue, não subiu, se não subiu, não pode estar vivo. E o eletroencefalograma, realmente, para a gente afirmar que não tem, a gente se estressa muito. Uhum. Então, Até um comentário a mais, até um tempo atrás eu tinha visto um artigo falando, um artigo espanhol falando sobre isso, né, sobre o eletroencefalograma e outros exames na morte encefálica, o quanto às vezes o eletroencefalograma pode até atrasar o diagnóstico de morte encefálica, quando ainda tem uma atividade residual, ou gera dúvidas, e aí precisa repetir, e às vezes um exame de fluxo conseguiria fazer essa afirmação mais rápido do que o eletroencefalograma. Então, a depender do serviço, do exame que exista no serviço, às vezes só vai ter o eletroencefalograma ali disponível, mas, de fato, o recomendado, assim, se tiver acesso rápido a um exame de fluxo, seria melhor. É melhor por essa dificuldade diagnóstica que muitas vezes o eletroencefalograma tem. e a outra coisa que eu queria observar, Naira, é que você conseguiu aglutinar pessoas muito importantes. A gente teve aqui pelo menos 4 colegas de fora, e se deve ter algum outro que eu não consegui perceber, porque eu não vi o tempo todo, mas tinha o professor João Carlos Papaterra, teve o professor Oswaldo Couto, que estava desde o início, o Paulo Rosa e o professor Pedro Moreira. O professor Pedro Moreira, que é um eminente
cefaliatra da Universidade Federal Fluminense. Então, parabéns. Você conseguiu Obrigada. manter essas pessoas até o final, significa que elas gostaram. E, aliás, a maioria delas elogiou. Aqui ainda está o nosso colega Oswaldo Couto, lá de São José dos Campos, e é uma honra para a gente manter essas pessoas Sim, ligadas, significando que foi muito bom, realmente. Eu vou, por aqui, agradeço. eu vou Acho me ocultar agora, mas eu queria saber se tem outros colegas que querem fazer alguma consideração, mesmo algumas dúvidas. Os colegas residentes, por exemplo, não se envergonhem, podem perguntar sem medo, que a Naira não vai fazer nada demais, ela vai responder com muita isso. presteza. Estou Então, aqui, agradeço mais uma vez os elogios e uma honra poder dar aula para vocês, e principalmente com esses professores que deram a honra aqui da presença na minha aula, tá bom? Muito obrigada. E espero perguntas, gente. Podem perguntar se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. os colegas residentes, principalmente, fiquem inteiramente à vontade, mas qualquer um pode perguntar. Professora, eu tenho uma dúvida. No início da sua aula, quanto o EEG com atividade delta rítmica, se ele também é fragmentado com os estímulos externos. Olhe, Pedro, as atividades deltas rítmicas, elas podem ser intermitentes ou não. Quando eu mostrei ali no começo da aula uma atividade delta rítmica frontal, intermitente, que é um padrão não epileptogênico, geralmente benigno, do começo dos estados comatosos. No entanto, eu posso ter uma atividade delta rítmica contínua, que pode até entrar ali dentro daquele contínuo, ictal, interictal, naquele gráfico que eu mostrei, tá certo? Podendo, inclusive, vir com delta bursts, como o doutor Fernando bem colocou, né, indicando para a gente a possível encefalite autoimune anti-NMDA, e pode acontecer pós-estímulos externos, né, Pedro, que é a sigla de CIRPIDES, né, que é uma atividade periódica ou rítmica, estímulo induzido, que ainda existe muita controvérsia se é ou não ictal, se é por uma injúria cerebral grave, em que eu tenho uma deaferentação ali errônea e um estímulo errôneo e acabo levando uma atividade periódica na medida que eu faço um estímulo externo. Então, ainda não se sabe ao certo se isso é ictal ou não, mas entra ali naquele gráfico de possíveis causas de estado de mal epilético não convulsivo e particularmente, quando eu vejo um padrão desse, que pode ser intermitente ou contínuo, se ele for de curta duração, ele fala menos a favor, né, de ser ictal, menor que 10 segundos, então eu não posso nem considerar que é ictal. Mas se ele é duradouro, ele dura mais de 10 segundos e às vezes fica sustentado ali por alguns minutos pós o estímulo, já me faz pensar mais na possibilidade dele ser ictal, tá certo? De ser sim crise. Então, eu posso ter uma atividade delta rítmica após um estímulo externo, que pode ou não ser ictal, na realidade, mas isso, ela ser contínua, ter uma frequência um pouquinho mais elevada, maior do que 1 Hz, pelo menos, certo? Pode ser um indicativo maior de que aquilo é crise, tá? Que aquilo está ali naquele, pelo menos naquele contínuo entre ictal e ictal, que pode ser um gerador de crises. Espero E ter respondido. complementando a resposta que a Naya deu, é importante frisar que essa atividade delta rítmica, ela pode ser da contiguidade dos lobos frontais e pode ser projetada de outras áreas, inclusive da fossa posterior. Eu me lembro Uhum. que há muitos anos a gente teve um caso que era um tumor de fossa posterior, que não tinha sido bem visto a tomografia, e o eletro puxou a pista. Então, claro que isso é uma exceção. A gente não vai substituir o exame de imagem pelo eletro, mas ele pode dar essa Sim, pista, sim. sim. Uma outra coisa, Naira, você falou muito bem, mas eu queria reforçar. Você mostrou assim que para você ter coma, ou você tem uma lesão cortical difusa, ou você tem uma lesão mais profunda. Por exemplo, se a pessoa tiver um AVC
focal, cortical, ela jamais poderia estar em coma, exceto se esse AVC estiver produzindo um estado de mal epilético não convulsivo. Então, isso que você falou foi de uma importância muito grande, porque o estado de mal epilético não convulsivo, além de ser fascinante por vários aspectos, ele é muito frequente, Uhum. principalmente após a meia-idade. Então, e se for mulher, mais ainda, a gente não sabe por quê. Então, se você encontrar uma pessoa de 60 anos que de repente alterou a consciência e não tem um motivo claro para isso, considerar como a possibilidade de estado de mal epilético não convulsivo. Então, é imperioso se afastar isso. Eu não sei se a Naira concorda, se tem alguma outra observação, mas é um negócio muito interessante, realmente. Concordo totalmente, né? E não é incomum a gente ver pedido de eletroencefalograma por alteração da consciência e que o que encontra, na verdade, assim, de história clínica é um AVC ali cortical que não justificaria um estado comatoso, né? Então, entra aí o diagnóstico diferencial com estado de mal epilético não convulsivo, sem dúvida, né? Em especial nesse grupo, nessa faixa etária, que pode abrir crises sintomáticas agudas, né? Como o doutor Fernando também lembrou, com estado de mal não convulsivo. E AVC, sem dúvida, a principal etiologia, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, ou, enfim, algum comentário? As pessoas estão todas elogiando muito, Naira, e eh, já que não tem mais ninguém que Professor, queira eu acho fazer... que a Aleph fez uma pergunta aí na caixa de mensagens. Eita, porque eu não enxerguei direito. Ô, Naira, você entra na caixa de mensagem, porque eu confesso que eu não sei entrar na caixa de mensagem. Eu entrei aqui, doutor Fernando. O Aleph me perguntou, né, sobre as atividades periódicas abaixo de 2,5 Hz, que elas poderiam ser sugestivas de estado de mal epilético se tiver algum plus. Poderia explicar esse plus novamente? Na realidade, assim, acima de 2,5 Hz, ela já é ictal, certo? Então, descargas acima de 2,5 Hz, ela já é ictal. Abaixo de 2,5 Hz, o que traz, né, a literatura aqui, entre 1 e 2,5 Hz, ela pode ser sugestiva, sim, de estado de mal, e que abaixo de 1 Hz é que tem menos chances, que aí eu precisaria ali de um modificador a mais, desse plus a mais, que seria um ritmo, umas espículas ou uma atividade rápida junto dessa descarga epilética, tá? Que às vezes a gente tem aquela onda lenta e tem um ritmo rápido junto, ou entre uma descarga e outra eu tenho uma atividade delta rítmica, por exemplo, entendeu? Então, mesmo ela sendo abaixo de 1 Hz, se ela tiver esse plus, me chama muita atenção para um status não convulsivo. E se ela tiver entre 1 e 2,5 Hz e tiver esse plus, aí é que chama atenção mesmo, né? Aí que me deixa praticamente 100% segura de afirmar ali que é um estado de mal epilético não convulsivo, certo? E outra coisa interessante que você mostrou, Naira, é que você pode, na dependência de fenômenos clínicos sutis, como, por exemplo, pequenas mioclonias nos dedos, ou mesmo periorbitárias, pode ajudar a caracterizar o estado de mal não convulsivo, nesse caso, considerando que é um estado de mal epilético sutil. Uhum. É tão importante essa correlação eletroclínica. Ainda mais quando a gente tem esses achados que não consegue afirmar de certeza absoluta, né? Um achado clínico sutil já vai dar uma segurança maior para esse diagnóstico. Alguma consideração a mais, pessoal? Bem, já que não há outras considerações, Nária, uma vez mais eu queria parabenizar, dizer que você está no caminho certo e acredito que você vai contribuir ainda muito para o engrandecimento da neurologia alagoana. E muito obrigado, a sua aula foi maravilhosa. Agradeço também o convite, doutor Fernando. Espero, sim, que a gente consiga cada vez melhorar mais, né, o eletroencefalograma aqui em Alagoas e expandir um pouco mais, tanto na rede pública quanto privada, né, quem sabe, aumentar aí, conseguir fazer eletros à noite, finais de semana, 24 horas, né, espero a gente chegar lá, né, estamos nesse caminho. Pois tá bom, pessoal, boa noite a todos. Tchau, boa noite, gente.